podem sentar-se. Se estiverem com a sua Bíblia, por favor, abram no livro de Esdras. Capítulo 1 e versículo 1. Livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Fica depois do segundo livro das Crônicas, primeiro e segundo Reis, primeiro e segunda Crônicas. Esdras, capítulo 1 e versículo 1. Amém? Esdras 1 e 1. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus tem me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, o seu Deus seja com ele, e deixai-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá, e edificar a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus, a qual está em Jerusalém, e todo aquele que permanecer em qualquer lugar onde ele pousar, que os homens do seu lugar o ajudem com prata, e com ouro, e com bens, e com animais, além da oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então levantou-se o chefe dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Deus havia suscitado, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Amém? Não somente aqui, feche seus olhos por um momento. Senhor, muito obrigado pela oração que a tua filha já fez por mim nessa noite. Eu gostaria ainda de fazer mais um pedido ao Senhor: que fales conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa. Que o Senhor ensine, exorte e edifique, que nenhum de nós saia daqui como chegou, que todos nós saímos diferentes. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de começar a mensagem dessa noite falando a respeito de Esdras. Quem foi Esdras? Esdras foi alguém parecido com Daniel. Era alguém que tinha sabedoria, que tinha estudo. Esdras era letrado. E Esdras nasceu durante o cativeiro de Israel, que estava dentro da Babilônia. Esdras, ele era um homem treinado na lei, um homem a qual Deus também deu sabedoria. A Esdras é imputada a escritura dos livros dos reis, do livro das crônicas, que ele escrevera dentro do cativeiro. Esdras vai documentar no início do seu livro a saída do povo de um cativeiro, que eu gostaria de fazer a igreja lembrar. Quando o profeta Jeremias foi levantado em Israel, ele começa a profetizar coisas duras da parte do Senhor para aquele povo. Jeremias começa a avisar aquele povo que se não houver conversão, arrependimento de pecados, se aquele povo não voltar atrás na sua conduta, Deus o entregará na mão de um inimigo poderoso. Nós já sabemos como essa história terminou. O povo não obedeceu o que Deus havia mandado, e Deus envia Nabucodonosor para sitiar Israel, para cercar aquele país, para invadi-lo, para destruí-lo. E quando o seu general Nebuzaradã, ele invade Israel e mata muitas pessoas, atira fogo nas residências, ele vai até o profeta Jeremias, sim, o general de Nabucodonosor, porque para fora dos muros de Jerusalém, antes da invasão, ouviu-se falar no arraial de Nabucodonosor: Nabucodonosor,
tem um profeta lá dentro que está avisando aquele povo. O profeta do Deus deles está dizendo que é melhor eles se renderem, porque quem te mandou aqui foi o Deus deles, por causa do pecado deles. Isso chegou até o ouvido do rei Nabucodonosor. E quando ele invade, ele manda o seu general ir até Jeremias. E Nebuzaradan, general de Nabucodonosor, encontra Jeremias de que forma? Jeremias foi jogado dentro de um poço. Ele está ali há muitos dias. O rei de Israel mandou prender, mandou açoitar, mandou colocar no poço o profeta Jeremias, porque não acreditou na profecia que saiu da boca do profeta. Deus mandou o profeta ir até o rei e falar assim: é melhor você se render, porque Deus te deu todas as chances de arrependimento, mas ao invés disso você fez pior do que você estava fazendo. Mas ainda existe uma chance. Se rende para o rei da Babilônia e ele terá misericórdia de você, e vidas vão ser poupadas. E quando você estiver cativo lá dentro, Deus vai ter de misericórdia, e um dia a tua família volta para cá, sem que tenha tanta destruição. Vai ter um momento de humilhação, mas Deus ainda está dando uma última chance. Diante dessa palavra, o rei de Israel fica revoltado com o profeta Jeremias e manda jogar ele numa cisterna, um buraco, um poço cheio de lama. E o profeta está ali porque obedeceu o Senhor. Eu tive a oportunidade de pregar aqui outros dias que a obediência a Jesus Cristo fez com que os discípulos entrassem no barco, e quando estavam no meio do caminho, no meio do mar, as ondas açoitavam aquele barco, e os problemas deles cresceram por causa da obediência a Jesus Cristo. O profeta se encontra dentro de uma cisterna, por falar aquilo que Deus colocou na boca dele. Então, Nebuzaradan encontra Jeremias naquela situação, e ele manda retirar Jeremias dali, e ele oferece asilo a Jeremias. Nebuzaradan diz a Jeremias: o meu senhor Nabucodonosor manda eu te dizer que você é bem-vindo dentro da Babilônia. Lá não vai te faltar nada, porque ele reconhece o seu Deus. Embora ele tenha os deuses dele, ele vai te honrar, porque ele sabe que o que ele veio fazer aqui hoje não é da terra, é do sobrenatural do céu. Jeremias recusa o convite, agradece e fica naquele país destruído, com o salvo-conduto de Nabucodonosor. Nós já conhecemos o final da história. Esse cativeiro tem muitos personagens. Tem o profeta Ezequiel, tem Daniel, tem Sadraque, Mesaque, Abednego, tem Jeremias. Mas tudo acontece dentro de uma grande luta, dentro de uma grande prova, dentro de uma grande derrota, dentro de uma grande humilhação. E quando esse momento chega nas nossas vidas e nós não sabemos reagir a ele, é muito fácil nós desacreditarmos da nossa fé. Só que a Bíblia tem um dispositivo muito importante que nós precisamos gravar na tábua do nosso coração. E é uma pergunta que o nosso Deus nos faz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua fé será pequena. Se nós cremos num Deus que fez o céu e a terra, nós precisamos acreditar que Ele pode virar qualquer situação, por pior que ela seja, ao nosso favor. Veja que eu não estou dizendo que Deus vai fazer sempre que uma situação ruim fique boa. Eu estou dizendo que uma situação ruim, mesmo que ela permaneça ruim, ela pode ser virada, tornada ao nosso favor. E eu estou dizendo isso porque Deus sustentou Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, e todos quanto obedeceram a esse Deus, Deus os sustentou conforme a profecia de Jeremias dentro do cativeiro da Babilônia. Deus honrou eles, Deus abençoou eles lá dentro, muito embora eles fossem estrangeiros em Babilônia. E com 70 anos de cativeiro, nós sabemos que o profeta aqui, Daniel, ele vai orar, ele ora durante 21 dias, e ele tem uma pergunta para fazer a Deus: Senhor, existe uma palavra que diz que nós ficaremos 70 anos aqui dentro, e eu quero saber, porque esse tempo já passou, e eu quero saber se a gente vai sair daqui agora. E aí Deus manda Gabriel falar com Daniel depois de 21 dias, e dá para Daniel muitas revelações, para além daquilo que ele havia pedido para Deus revelar para ele. Só que o povo ainda não sai, porque a gente pensa que conhece a Deus, a gente pensa que entendeu o que Ele disse, mas na verdade nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar aquilo que está saindo da boca de Jesus Cristo.
Veja que ao mesmo tempo Pedro, que está o tempo todo do lado de Jesus, depois de uma palavra dura que Jesus entrega para a igreja, no alto do monte, todo mundo vai embora. Porque a verdade, quando ela está contra aquilo que a gente não quer ouvir. A multidão vai embora e ficam só os discípulos. Jesus diz: vocês não vão embora também? Podem ir com eles. Pedro diz: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E Jesus olha para Pedro e diz: não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas sim o próprio Deus. A partir de hoje você não é mais Pedro, você não é mais Simão, Barjonas. Vós sois Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela. 2 minutos depois, Jesus Cristo vai dizer: ó, vocês estão me vendo, daqui a pouco vocês não vão me ver, o Filho do Homem vai ser entregue, vão me matar, vão me assassinar, vão me judiar à frente de vocês. E aí Pedro diz: de forma alguma, Senhor, se alguém tentar fazer isso, eu pulo na frente, eu mato, eu morro em teu nome. O que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Aleluia. Nós realmente pensamos que entendemos e sabemos aquilo que está saindo da boca de Deus ao nosso respeito, mas a verdade é que se nós não temos o Espírito Santo, nós não somos capazes de compreender as coisas que Deus está nos dizendo. Porque nem sempre Deus vai falar através de palavras, nem sempre vai ser um sonho, nem sempre vai ser um profeta. Às vezes Deus vai falar conosco com as situações, com o clima que se forma ao nosso lado, com as sensações que nós temos, com a reação das pessoas às coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes Deus quer que nós saiamos de determinados ambientes quando eles se tornam hostis a nós. Às vezes Deus quer que nós permaneçamos em ambientes onde nós não somos percebidos. Às vezes Deus quer que nós nos calemos diante de pessoas que exigem a nossa resposta. E às vezes Deus quer que nós falemos diante daqueles que não querem ouvir a nossa voz. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos ligar os nossos sensores, porque na verdade nós não sabemos como que Deus falará conosco, nós não sabemos qual é a forma que Ele vai escolher, se Ele vai usar alguém que é mais novo em idade do que nós, ou se Ele vai usar um ancião. Nós não sabemos se Deus vai usar um clima, uma chuva forte para nos impedir de sair de casa, ou uma ligação que vai nos fazer sair de forma apressada. Nós não sabemos de qual forma o Senhor vai nos delegar uma função, o Senhor vai nos recrutar para a sua obra. Então nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus, porque nós não sabemos qual será o som dessa voz. A primeira vez que Moisés vai ouvir o som da voz de Deus, ele não ouve nada, ele vê um fogo queimando longe dele, e essa é a voz de Deus para Moisés da primeira vez. Um pequeno sinal que ele tinha a escolher ir ou não ver o que é. Ele deu ouvidos à sua curiosidade. Não veio um anjo voando até Moisés. Ele tinha uma grande missão para cumprir, mas não veio um anjo voando até ele. Agora Elias está cansado, com depressão, deitado embaixo de um pé de zimbro, e daqui a pouco vem a voz de Deus: se levanta, você está pensando que acabou, mas eu ainda tenho coisa grande para você. E Elias, mesmo cansado, nós vamos ver que ele é arrebatado por Deus num carro de fogo. Ele não viu a morte. Nós não sabemos se Deus falará conosco de forma grandiosa ou de forma pequena. Então cabe a nós estarmos atentos, porque eu ouso dizer que talvez Deus tenha falado tantas vezes com você, de tantas formas diferentes, e corre o risco de você não ter percebido. E o Senhor, Ele é sutil. A palavra diz que Ele não é como Satanás, que chega com o pé na porta. Ele chega educadamente. Ele bate na porta, e se alguém abrir, Ele entra. O que nós aprendemos com isso? É que possa ser que muitas vezes o Senhor bateu na nossa porta e nós, por causa do barulho que estava lá dentro, nem escutamos Ele bater. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Nós precisamos refletir sobre isso. E quando a resposta vem para Daniel, a resposta vem, mas o cativeiro não acaba no ano 70 da promessa. E não é porque Deus faltou com aquilo que Ele falou, é porque nós precisamos compreender a forma que Ele trabalha. E eu já tive a oportunidade de pregar aqui que tudo que Deus tem para fazer já está feito antes que nós existíssemos. O tempo de Deus
é diferente do nosso tempo. Eu já disse aqui que para Deus, passado, presente e futuro acontece ao mesmo tempo. Quantas vezes você estava cansado, abatido, morto, achando que para você não tinha mais solução? Aí você olha para trás, o que sucedeu nesse momento? Algum milagre aconteceu, Deus deu vitória e você está aqui hoje. Quantos estão ouvindo isso? Para Deus já tinha acontecido tudo. Aí você estava lá, meu irmão, caído, triste, angustiado. Veio um profeta, veio alguma palavra, alguma voz de Deus e disse assim: olha, tem bom ânimo, daqui a pouco a tua vitória vem. Quem sabe no dia da tua prova você falou: aqui vem nada, é o meu fim, agora eu vou morrer. E sabe por que a profecia veio? Porque Deus já tinha visto a tua vitória. Quem aqui está ouvindo isso? O povo entrou escravo. Poxa, a gente pecou o suficiente para Deus acabar com a gente em humilhação. Sabe o que nos aproxima do nosso Senhor? Preciso que você preste, preciso que você redobre a sua atenção agora. Eu sei que você já está prestando atenção. Preciso que você redobre a sua atenção. Sabe o que nos aproxima do Senhor? A consciência de quem nós somos diante dele. O crente que tem a consciência de quem ele é diante do Senhor, ele não consegue olhar para o seu irmão de forma altiva. Ele não consegue sentir-se melhor do que ninguém, porque ele foi alcançado por uma misericórdia de quem não precisava ter misericórdia dele. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Eu já tive a oportunidade de explicar como que funciona para o judeu a lei da remissão. Naquela época, você tinha, o judeu, ele tinha a opção de se tornar escravo quando ele tinha uma dívida que ele não podia pagar com seus bens. Ou seja, se eu vender minha casa, se eu vender tudo, ainda não pago o que eu devo. Então o que o judeu fazia? Para não ser levado cativo os seus filhos, que era o direito do credor, ele se dava como escravo. Só que o máximo de tempo que ele podia ficar como escravo era que no ano do jubileu, que era celebrado a cada 50 anos, aquele credor tinha que liberar a escravatura dele. Se um parente remidor tivesse condições de pagar a dívida. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Agora, se não existisse parente remidor, aquela escravatura não acabava, porque a dívida não seria paga. Por isso que Jesus é chamado de Redentor, porque ele pagou uma dívida que a gente não podia pagar. Só que quando esse parente remidor pagava a dívida, aquela servidão passava do credor para o parente remidor. Só que como ele era um parente, ele não tratava aquela pessoa como escravo, mas sim como aquele que recebeu o quê? Misericórdia. Quem é que está ouvindo essa palavra? Nas mãos de Satanás nós éramos escravos. Jesus pagou a nossa dívida. Nós devemos a Jesus, mas Ele não vai nos tratar como escravos, porque Ele nos ama. E é por isso que nós, em respeito, o chamamos de quê? De Senhor. Eu não sei qual dívida que Jesus pagou para você estar aqui hoje. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Talvez você fez uma dívida de jogo, uma dívida de dinheiro. Talvez você fez uma dívida com deuses estranhos, com bruxarias, com encantamentos. Talvez a tua dívida foi com promiscuidade, prostituição. Talvez a tua dívida foi uma dívida que nem você fez, mas alguém lá dos teus antepassados ofereceu a sua vida, pegou o teu sangue, pegou o teu fio de cabelo, mas uma dívida foi paga para que você pudesse estar aqui essa noite. Quem está ouvindo essa palavra? E o que nos aproxima de Jesus Cristo é entender que Ele não precisava ter de misericórdia de nós, mas mesmo assim Ele tem. E se Ele teve misericórdia de nós, nós temos a obrigação espiritual de termos misericórdia uns dos outros. Quantos estão ouvindo esta palavra? É por isso que quando alguém que é mais fraco, que tem menos Deus do que você, falha com você, não é que você tem que perdoar, você tem que ter de quê? De misericórdia, porque primeiro Jesus teve misericórdia de você.
E outra coisa que nos aproxima ainda mais de Jesus Cristo, que nos dá acesso ao trono de Deus, ao trono da graça, é lutarmos para ser como Jesus é. E sabe qual é a principal característica de Jesus? Ele tem a grandeza de fazer-se pequeno. Quantos estão ouvindo isso aqui nessa noite? O pequeno não tem a grandeza de se fazer grande porque ele não pode, mas tão somente o grande tem por opção de fazer-se pequeno. Quantos aqui ouviram isso? Aleluia, Deus. Eu sei que você ouviu, mas eu não sei se você entendeu. Jesus Cristo, existe um homem que ele falou assim: o homem usa máscara para se esconder, Deus usou uma máscara para poder se revelar. Jesus Cristo encarnou num homem, ou seja, o grande Deus nasceu como homem, ele se tornou carne, ou seja, ele se tornou pequeno, tão pequeno quanto um homem, para habitar entre nós. E nós celebramos a Santa Ceia. Sabe por que ele fez isso? Para que nós pudéssemos entender o que ele quer de nós. Ele fez assim: olha, eu quero que você faça assim, eu quero que você trate as pessoas desta forma, eu quero que você proceda desse jeito. E ele não mandou, ele veio e fez, ele deu o exemplo para que nós fizéssemos como ele fez. Então, quando eu entendo o que Jesus fez por mim, ele não precisava ter feito, ninguém é capaz de fazer, e a minha missão é tentar seguir os exemplos que ele deu. Eu estou próximo do Senhor, e quando eu estou próximo do Senhor, eu paro de sofrer, eu paro de fazer as pessoas que estão à minha volta sofrerem. E aí as pessoas olham para mim e elas veem Deus, assim como aquele povo olhava para Moisés e via o rosto dele aceso como o sol do meio-dia, porque ele esteve na presença do Senhor. E o Senhor manda que eu diga à sua igreja esta noite: haverá o dia em que você será tomado pela voz de Deus. Haverá o dia que as pessoas vão olhar para você e elas não vão mais ver você, mas elas vão ver a glória de Deus acesa no seu rosto. E aí você pode me perguntar: meu irmão, quando esse dia vai chegar? Quando você der ouvidos à voz do Senhor que está falando com você. O que fez com que o rosto de Moisés brilhasse no alto daquele monte era porque quando Deus chamou, ele subiu, e quando ele chegou lá, ele esteve em particular com Deus. Quantos aqui estão ouvindo esta palavra? O nível de intimidade me faz parecido com o Senhor. E muitas vezes o que vai elevar o meu nível de intimidade com Deus é enfrentar as dificuldades da vida, crendo que o Senhor pode torná-las ao meu favor. Quantos estão ouvindo essa palavra? Então passaram-se 70 anos. O que não passou foi a promessa. Porque esses homens que eu citei, eles foram valentes, e eles profetizaram conforme o Senhor colocou a profecia nas suas bocas. E essas profecias se tornaram traduções orais, que foram passadas de geração em geração. Histórias contadas e passadas de pai para filho. Até que chega um tempo, nos dias, um pouco depois de Daniel, que alguém fala: olha, Deus falou que nós ficaríamos 70 anos dentro da Babilônia. Os 70 anos acabaram. Veja que o povo passou 40 anos no deserto. Por que 40 anos no deserto? Porque quem não cria teve que morrer para nascer quem cria. E por que 70 anos dentro da Babilônia? Porque quem pecou para entrar na Babilônia tinha que morrer. Porque quem nasceu dentro da Babilônia ia largar o pecado para trás e entrar na santidade, e Deus ia livrar eles. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Você percebeu o ciclo? Primeiro volta do Egito, aí sai do Egito e vai para o deserto, aí sai do deserto e vai para Canaã, aí está em Canaã, aí sai de Canaã e vai para a Babilônia, aí na hora de sair para a Babilônia vai voltar para Canaã. Por quê? Porque eu tenho que tomar cuidado para não me perder no tempo da perda, mas também não me perder no tempo da bênção.
Quem aqui está ouvindo essa palavra? Eu sei que você está ouvindo, mas você não entendeu, eu vou te explicar. Porque daqui a pouco Jeová vai virar o jogo, daqui a pouco a tua vitória vai chegar. Só que o diabo, ele nos atenta, sabe a quê? A achar que a gente é grande, a achar que a gente é forte. Ele nos atenta a achar que a luta acabou porque a gente acabou com ela. Mas a tua luta vai acabar daqui a pouco. Mas fica atento, não deixa o diabo te atentar, porque ela só vai acabar porque Deus vai tirar ela de cima de você, como aquele que livra do jugo. Quem aqui está ouvindo isso? Se Deus te sustentou até aqui para você não se perder com o tempo da perda, permita que Deus continue te sustentando, para você não se perder com o tempo da bênção. Quem está ouvindo essa palavra? Aleluia, Deus. Porque quem ficou vivo, quem sobreviveu para adorar a Deus dentro do Egito, foi quem se perdeu no deserto. Salvo em Josué e Caleb. Veja que Deus sempre salva alguém, mas a maioria sim. De 10 pessoas que vão sair da prova, só 2 vão voltar para agradecer. Jesus Cristo curou 10 leprosos. Quantos leprosos Jesus curou? 10. Quantos voltaram para agradecer? 2. Deus permitiu 10 espias olharem a terra que manava leite e mel. Olham e disseram: não presta, tem gigante, aos olhos deles nós somos como gafanhotos, não vamos, nós somos enganados, vamos voltar para o Egito. O que 2 disseram? Subamos animosamente e vamos tomar a terra que nos dá o Senhor nosso Deus, porque ela está de acordo com a profecia que nos foi entregue através do ministério de Moisés. A cada 10 que Deus está tirando da prova, é só 2 que vão conseguir ficar sem voltar para ela. Quem está ouvindo essa palavra? Eu sou um deles. Cadê o outro dando glória a Deus? A gente tem que querer ser diferente. A gente tem que querer fazer a diferença, porque Deus não nos deve nada. Ele disse para Jó: quem primeiro me deu, Jó, para que eu retribuísse? A humildade, ela tem que residir dentro dos nossos corações. A gente tem que entender que a gente não tem direito a nada, e aquilo que nós conquistarmos é porque Deus, pela sua infinita misericórdia e o seu grande poder, decidiu, sem que nós merecêssemos, nos abençoar. Aleluia. E aí, meu irmão, o povo começa a se perguntar: mas já passou os 70 anos? Já era para Deus ter abençoado. Olha o crente que ora e que jejua vigiando. Se Deus ainda não deu, Ele ainda é Deus. Alguma coisa eu estou fazendo para não receber. Quem está ouvindo essa palavra? Eu conheço gente que não pensa 2 vezes antes de falar: cadê Deus? Ah, meu irmão, o que você fala, o homem e a mulher estão ouvindo, mas o mundo espiritual eles estão escrevendo. Quem aqui está ouvindo isso? Tem coisa que a gente diz e fala: mas eu falei da boca para fora. Cuidado, aquilo que você pensa, aleluia, o mundo espiritual não tem acesso, é o que diz a Bíblia, mas o que sai da tua boca está sendo anotado. Sabe aquela regra? Você tem o direito de permanecer calado, porque o que você disser pode e será usado contra você no dia do tribunal. Que tribunal, irmão? Eu vou ter que voltar para Jó. Ele vai no meio dos anjos, ele chega diante de Deus, e Deus diz para Jó: vistes o meu servo Jó? O nosso Deus é o juiz, Jesus é o nosso advogado, e o diabo quem é? O promotor de acusação. Mas ele falou, ela falou, ele falou que não queria mais, ela falou que sim, ele falou que não. Aí alguém vai dizer: mas eu falei da boca para fora. Mas falou. Cuidado. Eu sei o quanto é difícil ficar calado, mas você nunca vai se arrepender de ter ficado quieto. Agora puxa da tua mente quantas vezes você falou que não devia e virou uma situação que você não tinha nada a ver, todinha contra você. Porque a gente tem necessidade de se explicar, a gente tem a necessidade de mostrar o nosso ponto de vista. E aí deu tempo, Deus falou que ia dar, não deu, não, peraí,
O crente que, aleluia, o crente que tem intimidade com Deus, era para chegar, não chegou. O que a gente leu aqui? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que eu estou fazendo? Que Deus prometeu algo que aos meus olhos ainda não se cumpriu. Sendo que Deus não pode falhar. O que eu estou fazendo que eu ainda não recebi a minha vitória? Quem aqui está ouvindo essa palavra? E aí o povo foi estudar, o povo foi procurar, o povo foi ler e foi rever as profecias. De quem? Quem está me acompanhando sabe de quem que eles foram, os documentos que eles foram examinar. Tem coisa que você fala hoje que ninguém dá um tostão furado naquilo que você está falando. Mas se foi Deus quem colocou essa palavra na tua boca, passarão os céus e a terra, diz o Senhor Jesus Cristo, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Começa a falar coisas boas, positivas, perfeitas e agradáveis a respeito daquilo que você quer que aconteça. Se você ainda não está fazendo isso, começa hoje, mas fala. Ué, se a gente não tem vergonha de esbravejar, de blasfemar, por que a gente tem vergonha de profetizar bênção sobre as nossas vidas? De falar assim, ó, vai acontecer em nome de Jesus. Na minha vida vai acontecer em nome de Jesus. Na vida de fulano vai acontecer em nome de Jesus. E vai ser assim, assim e assado. E aí o povo foi nos documentos rever as profecias que foram escritas. Sabe as profecias de quem eles foram ver? As profecias de Jeremias, o profeta que ninguém quis ouvir, o profeta que tentou livrar o povo daquela situação, e eles choraram, e eles colocaram, eles rasgavam as suas vestes, porque eles lembraram do motivo que levou eles para dentro daquele cativeiro. Você nunca mais quer passar por essa situação que você está passando? Assume a responsabilidade de quem se colocou nessa situação foi você. Por mais que doa. Eu não estou falando sobre culpa. A culpa é do diabo. Deus não quer saber de quem é a culpa. Por isso que ele se fez culpado, Jesus Cristo, para que ninguém tivesse culpa. Mas ele está interessado na responsabilidade. A responsabilidade é de Deus. Eu estou pagando pelas escolhas erradas que eu fiz, pela minha dura serviço, por não querer ouvir conselho, por não ter orado, por não ter jejuado, por não ter sido obediente. Foi isso que me colocou nessa situação. Só que o que o profeta falava, o profeta pedia para alguém escrever. Tudo que ele falava, ele pedia para o escriba. Escreve e documenta tudo que eu estou falando, porque lá na frente vai fazer sentido. E aí Isaías fez uma profecia, fez uma profecia que era assim: e o povo não deu ouvidos à voz do Senhor, e mesmo assim o Senhor permitiu que eles fossem derrotados, levados cativos. Mas quando esse povo estiver dentro do cativeiro, eles vão clamar ao Senhor. E aí, meus irmãos, no livro do profeta, no capítulo 44, do profeta, outro profeta, Isaías, 400 anos antes do nascimento de Esdras. Quantos anos? 400 anos. Tinha uma profecia do profeta Isaías, 44, capítulo 44, dizendo, sabe o que? O que direi de Ciro? Ele é o meu pastor, e ele fará conforme a minha vontade. Quem é Ciro? Lembra de Nabucodonosor? Quem lembra da glória? Glória a Deus. Nabucodonosor teve um filho. Esse filho teve um neto de Nabucodonosor, que a Bíblia vai chamar de Belsazar. Repita comigo, Belsazar. Quando Belsazar, você vai lembrar de Belsazar, ele entrou no lugar sagrado, pegou os vasos que Nabucodonosor tinha transportado de Jerusalém, que ele tirou de dentro do templo,
E ele encheu de vinho e começou a beber nas taças e nos vasos sagrados com os seus conservos. Veio uma mão na parede, escreveu Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Ninguém podia traduzir, chamou Daniel. O que estava escrito? Você foi pesado e você foi medido e foi considerado insuficiente. Passado foi o seu reino. Você vai morrer. Lembra disso? Esse era Belsazar. Meu irmão, a forma que Deus vai te exaltar eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu posso te dizer: quem riu da tua queda não está livre de sofrer a mesma queda que viu você cair. Glória a Deus. Quem está ouvindo essa palavra? O povo pecou e entrou na Babilônia, mas eles vão sair da Babilônia porque Deus deu autoridade para Nabucodonosor, que o neto dele jogou fora quando pecou contra o próprio Deus que deu autoridade para o vô dele. Alguém está ouvindo essa palavra aqui nessa noite? Belsazar é rei da Babilônia quando Deus pega a autoridade que está na vida de Belsazar e coloca na vida de quem? Do rei da Pérsia. Qual que é o nome dele? Ciro. Eu não sei se você está acompanhando essa mensagem, eu sei que ela tem muito detalhe. Mas 400 anos de Ciro nascer, Deus levanta Isaías e fala: ele é o meu pastor. E em Isaías 44 está escrito: Ciro, ele é o meu pastor. No dia que Isaías profetizou, ninguém entendeu. Mas em algum momento a profecia vai fazer. Aleluia. Quem está ouvindo essa palavra? O exército da Pérsia marcha contra a Babilônia, derrota Belsazar. Ciro senta no trono da Babilônia. E quando ele senta no trono da Babilônia, os sacerdotes e os príncipes de Israel que estão na Babilônia vão até Ciro. E sabe o que eles falam para Ciro? Rei, você tem que libertar o nosso povo que Nabucodonosor trouxe de Israel. Aí Ciro fala assim: tá bom, Ciro tem os deuses dele, tá? Ele não sabe quem é nosso Deus. Baseado em que vocês estão me falando isso? E detalhe, naquela época, se você fosse falar com o rei e você não tivesse um motivo para ir lá falar com o rei, era morte, decapitação. Olha a coragem que aqueles homens tiveram de falar com ele. Sabe por quê? Porque a profecia tem o poder de dar um destino para a tua vida. Quem está ouvindo essa palavra? Quem sabe a tua vida foi alvo de uma profecia que disse que você seria grande, que Deus te daria bens, que você viajaria por esse país, que você teria filhos e filhas com saúde e abençoados. Quem sabe a tua vida foi alvo de alguma profecia em algum momento da tua vida, e essa profecia, tendo saído da boca de Deus, ela tem o poder de te dar autoridade e de te dar um destino e de te dar um motivo para você viver nessa terra. Quem está ouvindo essa palavra? Aqueles homens tiveram coragem de ir até Ciro, porque eles estavam motivados por causa de uma profecia. Eu estou liberando algo para você. Eu não sei qual é a profecia que foi feita para você no seu passado, mas você está vivo aqui até que ela se cumpra, e ela vai se cumprir em nome de Jesus. Baseado em que vocês estão falando que eu tenho que liberar vocês? Eles pegam aquele pergaminho, meu irmão, antigo, velho, que eles estão guardando com luta, porque eles são escravos dentro daquele país. Eles desenrolam diante do rei e falam: rei, a gente tem um documento aqui. Esse documento tem 400 anos. Quantos anos tem o documento? Rei, a gente tinha um profeta há 400 anos atrás. Ele falou que você ia nascer. Ele falou que a gente ia estar nesse cativeiro. E ele falou que quem ia libertar a gente era você. E ele escreveu o seu nome. Você falou: mentira. Você falou: examinem esse documento e me comprovem. Porque se isso for verdade, eu não tenho outra opção. Eu vou ter que liberar vocês. Quem está ouvindo essa palavra?
os homens da Pérsia começaram a examinar o documento, e faz teste daqui, e faz teste dali, e lê de trás para frente, e lê de frente para trás, e pega os documentos deles que têm a mesma idade, para ver se o que estava acontecendo nos dois na mesma época, porque a profecia era grande, o livro de Isaías é grande, e daqui a pouco vem o veredito por parte dos estudiosos da Pérsia. Ciro, é verdade. 400 anos atrás, esse profeta falou que você ia nascer, que você é o pastor do Deus deles, e ele falou tudo o que você tinha que fazer. E tem mais, ele falou que se você obedecer, Deus vai te estabelecer sobre os reinos da terra, e a autoridade dos Deus deles estará sobre a tua vida. Quem está ouvindo essa palavra? Você nasceu para viver um dia que ainda não chegou, mas vai ser um dia inesquecível sobre a face da terra. Você vai ouvir com esses ouvidos antes que você parta dessa terra. Aí vai o homem, ou aí vai a mulher, cuja honra o rei se agrada. Você será colocado sobre o cavalo do rei, e Deus ainda vai fazer com que o seu inimigo marche na sua frente, gritando no meio do arraial. Aí vai o homem, ou aí vai a mulher, cuja honra o rei se agrada. Não desista ainda. Deus vai fazer cumprir aquilo que Ele disse na tua vida. Você não perde por esperar. Você precisa acreditar. Você precisa crer naquilo que foi dito pela boca dos profetas. E aí, meu irmão e minha irmã, o rei Ciro manda reunir todos os seus príncipes, e será lido o decreto real. Glória a Deus, aleluia. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Não era só libertar o povo. Lembra que a gente leu no começo da mensagem? Vocês estão livres. Se vocês quiserem voltar para ajudar, Deus abriu o coração do rei. Quando chegar lá, vocês vão reedificar o templo que Nabucodonosor derrubou. Vocês vão reerguer. E no decreto ele escreve: nas cidades pelas quais vocês passarem. Vou explicar para vocês o que ele queria dizer. Entre Babilônia e Judá, eles tinham que passar por muitas cidades, por muitos países, por muitos povos. Todos esses povos, Ciro era o rei desses povos. E o decreto dele estava dizendo: por onde vocês passarem, se alguém quiser alegrar o coração do rei, se alguém quiser ser bem visto pelo rei, vai ter que dar prata, vai ter que dar ouro, vai ter que dar oferta, vai ter que dar mantimento, vai ter que ajudar, porque o rei está mandando. Quantos aqui estão? Lembra que o povo de Israel saiu de dentro do Egito, levantou do ouro toda a prata? Quem aqui está ouvindo essa palavra? Irmão, eles só queriam sair, mas além de sair, Deus enriqueceu. Porque eles mereciam? Não, porque Ele é o nosso Redentor. Aleluia. O nosso Redentor vive, e ao seu tempo Ele se levantará ao nosso favor. Mas para isso, vai ser de graça? Você vai ficar com o seu braço cruzado? Você vai ficar tirando uma soneca? Não. Você vai se levantar e vai trabalhar para se parecer com Jesus, tendo a grandeza de fazer-se pequeno, suportando quem é mais fraco do que você, deixando de ser vítima para ser um guerreiro, vivendo da misericórdia de Deus. Quando as pessoas virarem as costas para você, elas não te devem nada, porque você só depende do Senhor. Você vai ser como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto você fizer, o que vai acontecer? Você vai prosperar. Meu irmão, mas estão falando mal de mim? Deixa quem quiser falar mal de você. Mas estão se levantando? Deixa se levantar. Deus quer te abençoar. Quantos eu falei aqui que vão ficar sem voltar para a luta?
A cada 10 que Deus tirar do cativeiro, é só 2 que vão herdar a terra prometida. Quantos ouvem essa palavra? Um sou eu, cadê o outro aqui? Glória. O resto, meu irmão, vai ficar na Babilônia. O decreto do rei dizia assim, ó, quem quiser, volta para ajudar. Agora, quem quiser continuar escravo, quem quiser ficar cativo, fica aqui mesmo, não tem problema. Ninguém é obrigado a ser livre. Repita isso comigo, ninguém é obrigado a ser livre. Deus está te libertando, mas se lá na tua casa alguém quiser continuar sendo escravo, meu irmão, não adianta ficar falando para quem não quer escutar. Vai viver a liberdade que Deus colocou na tua mão, porque Deus está quebrando o cativeiro aqui nessa noite. As palmas são para Jesus. Amém, igreja. Exaltado é o nome do Senhor, porque